Hoje no setor de tecnologia estão muito na moda os negócios de Software as a Service, que o mercado chama de SaaS, que são aqueles software por assinatura. E esse termo ele foi cunhado porque antigamente a indústria de software vendia de uma maneira diferente. Eles vendiam aquelas caixinhas que vinham com um CD dentro e você instalava a versão que você havia comprado no seu computador. E quando você quisesse atualizar para a versão mais nova, você tinha que fazer uma nova compra e uma nova instalação. E esse processo era uma enorme dor para a indústria de software. Primeiro porque os usuários ficavam postergando as atualizações. Muitas vezes eles pulavam algumas versões para economizar ali as compras intermediárias. E segundo porque esse evento de ter que ir comprar a versão nova dava margem para o usuário olhar para o lado, ver os softwares dos competidores e às vezes a empresa perdia o cliente dele. E quando surgiu o Cloud Computing, que é o que permite que você use um software que está rodando num servidor externo, a indústria de software pensou nesse novo modelo de vender por assinatura, que resolve em grande parte esse problema. Porque ao invés de você ter que ficar fazendo compras de versões recorrentemente, você paga uma assinatura e recebe todas as atualizações. O principal exemplo aqui é o pacote Office da Microsoft. Antigamente a gente ficava comprando as versões do Office e hoje a maioria das pessoas simplesmente assina o Office. Isso resolveu uma outra grande dor da indústria, que era a pirataria. Porque a partir do momento que você precisa se conectar num servidor externo para usar o produto, você permite que a empresa faça uma validação do seu cadastro, para ver se ele está ativo de verdade ou se ele tem alguma falha. E o mercado de investidores valoriza muito esse modelo de SaaS por alguns motivos. O primeiro deles é que geralmente o SaaS ele é um produto de baixo ticket mensal e com uma base de usuários muito grande. O fato de ter lá uma base muito grande faz com que o negócio seja mais estável. Ele fica sujeito à lei dos grandes números, que é aquele teorema estatístico que fala que quanto maior a quantidade de eventos, mais a média converge para o valor esperado. Então, num negócio que tem 100 mil clientes, é muito mais fácil estimar quantos clientes vão cancelar no mês que vem do que num negócio que tem 100 clientes. E o segundo motivo é que esse modelo de negócio ele é geralmente escalável. Como você vende um produto que ele não tem customização para os clientes, todos os assinantes usam o mesmo produto, o seu custo de desenvolvimento, o seu custo de manutenção ele é um só e você propaga essas atualizações para todos os seus usuários. Então, quanto maior o número de usuários que você tem, menor é o custo de desenvolvimento por usuário. Então, sua margem operacional, sua margem de lucro, ela vai aumentando. Em grande parte, esse efeito de ganho de escala e expansão de margem é que é responsável pelos valuations enormes das megas startups antes delas começarem a dar dinheiro. Depois eu vou fazer um vídeo específico para falar um pouco desses casos de Uber, Nubank e afins, mas hoje aqui vamos nos ater a um modelo mais simples, um modelo básico de avaliação de empresas de SaaS, que investidores profissionais usam como um framework inicial para avaliar esses negócios. Então vamos lá. O primeiro ponto é entender a dinâmica comercial desse negócio. Como é que entram os novos clientes e no fim do dia quanto que custa trazer um novo cliente. Isso aqui a gente faz olhando para as despesas de marketing e vendas nas médias mensais e dividindo pelo número de novos clientes que entram todo mês. Então aqui no nosso exemplo, se a gente estiver gastando 1 milhão por mês com marketing e vendas e 5 mil novos clientes estiverem entrando todo mês, eu consigo calcular que na média eu pago R$200 por cada novo cliente que eu trago para o meu negócio. Isso aqui é o que o mercado chama de CAC, o custo de aquisição por cliente. O segundo ponto é olhar para o lifetime, que ele é a jornada do cliente uma vez que ele assina o seu produto. E aqui a gente faz essa conta geralmente olhando para o número de cancelamentos. Se eu tenho 2 mil usuários que cancelaram num dado mês e eu tenho 50 mil usuários na base, essa taxa de evasão foi 4% nesse mês, é o que o mercado chama de churn. E o lifetime, ele é o inverso do churn, ele é 1 dividido por 4%, que aqui no nosso caso vai dar 25 meses. E sabendo qual que é esse período médio que o cliente permanece seu assinante, você consegue calcular o lifetime value, que é o quanto de dinheiro ele traz para você, quanto dinheiro você pode esperar que ele traga quando ele entrou na base. Então, nesse nosso exemplo, se a assinatura que ele paga é de R$100 por mês, aqui já em valores líquidos de impostos, você desconta os custos diretos, tem uma discussão aqui do que entra em custos diretos, mas custos de servidor, de conexão, com certeza. Custos de equipe depende um pouco do que a equipe faz. Vou pegar um caso de zona cinzenta aqui, as equipes de Customer Success, que se essa equipe ela for uma espécie de venda consultiva,
né, que é uma equipe que dá o suporte para o cliente assim que ele assina, fica um pouco ali, ajuda ele a aprender a mexer no primeiro e no segundo mês, e depois ela fica muito mais distante como um suporte técnico, eu tenderia a associar isso mais como um custo de venda, né, faz parte do ciclo ali de trazer um novo usuário. Se a sua equipe de Customer Success é quase um time de gerentes de contas, que estão sempre ajudando o cliente, eles nunca saem dessa atividade, estão recorrentemente prestando os mesmos serviços para o cliente, aí eu tenderia a assumir como um custo direto de fato. Mas descontando os custos diretos, aqui no nosso exemplo de R$40, você vai chegar num lucro bruto de R$60 por mês por usuário. E se o lifetime desse usuário é 25 meses, você sabe que o lifetime velho dele é de R$1.500. Isso é o quanto que você pode esperar de um usuário novo, que ele traga de valor para a sua empresa. E com esses dados calculados, que a gente calcula o famoso LTV sobre CAC, que no nosso exemplo aqui vai ser o 1.500 dividido pelo 200, que vai dar 7,5. Isso aqui significa que a cada R$1 investido em marketing e vendas, na média você gera R$7,5 de lucro bruto para a sua empresa. Então é uma boa relação de troca para você investir mais dinheiro em marketing e tentar crescer mais rápido. A questão da escalabilidade eu vou abordar fazendo uma simulação de como é que evolui o demonstrativo de resultados de uma empresa em 2 cenários. O primeiro cenário, do lado esquerdo, é assumindo que não existe nenhum ganho de escala nessa operação. E o cenário da direita é assumindo que existem sim ganhos de escala. A receita líquida nesses 2 cenários ela é a mesma, porque não existe alteração nem no ticket médio que o usuário paga e nem no número de usuários. Os custos diretos também são os mesmos, lembrando que aqui são os custos variáveis para eu atender um novo cliente marginal, então não é aqui que o efeito de escalabilidade aparece. Por consequência, o lucro bruto e a margem bruta também permanecem os mesmos. E a diferença aparece na hora que a gente olha para as despesas indiretas, que aqui são os gastos com marketing institucional, com despesas gerais administrativas e os gastos com desenvolvimento de software. Então, no nosso caso da esquerda, a correlação entre a receita e essas despesas é 1 para 1. Se eu dobro a receita, eu dobro as despesas também. Então a minha margem EBITDA ela permanece constante à medida que eu ganho mais usuários. No caso da direita, a gente está assumindo que a correlação entre a receita e as despesas é de 70%. Ou seja, se eu dobrar a receita, eu aumento em 1,7 vezes as minhas despesas. E aí a gente observa a margem EBITDA aumentando à medida que o porte da operação aumenta. Quando você vai avaliar uma empresa de software, é bom você ver esse efeito da margem aumentando, para você realmente validar que ela é uma operação escalável. Se você olhar para o passado e ver uma margem constante, eu não apostaria que essa empresa vai começar a apresentar ganhos de escala no futuro. Em suma, o negócio de SaaS ideal, ele tem o CAC muito baixo, um LTV muito alto e ele é escalável. E faz sentido olhar para esses indicadores operacionais porque eles são um bom pulso de como é que está a operação. Se você tem o CAC muito baixo, isso significa que ou sua maquininha de marketing ela é muito eficiente, ela roda muito bem, ou que a proposta de valor do seu produto ela é tão forte que os clientes vêm até você e é fácil fazer uma venda. O lifetime value, em particular o lifetime, ele é um bom indicador da qualidade do produto. Porque se você tem um usuário que fica com você 3, 4, 5 anos, você está atendendo bem a expectativa desse usuário. Quando o produto é ruim, a gente vê o churn aumentar. O usuário faz a assinatura, experimenta o produto por alguns meses e acaba cancelando. Então você vê o churn grande. E a escalabilidade, quando você consegue ver que ela está acontecendo na operação, geralmente ele é um bom indicador que o desenvolvimento do produto foi bem feito. Tanto do ponto de vista de infraestrutura tecnológica, se não tiver uma arquitetura robusta, a hora que o número de usuários começa a aumentar muito, começa a dar um monte de problema e a empresa acaba tendo que aumentar os custos com desenvolvedores, quanto do ponto de vista de market fit, do seu produto realmente atender as expectativas dos usuários e não precisar de muitas adaptações. Então fica mais ou menos a mesma estrutura, ali, o mesmo produto por bastante tempo e à medida que o número de usuários cresce, você não precisa aumentar esse seu custo. Bom, esse é o framework básico que praticamente todos os investidores profissionais usam para avaliar empresas de SaaS, como parte do fluxo de caixa descontado que eles vão fazer. Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para colocar aqui nos comentários ou me mandar uma mensagem. Obrigado a todos e até a próxima.